Olá, seja bem-vindo a mais um tema no nosso podcast Ser Voz. Seja a sua voz e tenha uma comunicação efetiva e saudável. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, ou melhor, fundamental para os dias de hoje, nessa comunicação acelerada. Sabe qual é o tema? Fale com autoridade. O que eu percebo nesse mundo que a gente está com falta de paciência de ouvir, por exemplo, quando você escuta o WhatsApp, um áudio, o que você faz? Acelera. Ou seja, as pessoas não estão tendo muito paciência de ouvir as pessoas. Então, fale com autoridade, vai auxiliar você falar com mais clareza. Por quê? É nos primeiros segundos que você capta a atenção do ouvinte. Então, você tem que saber falar bem, com clareza e com segurança. E para esse tema, eu vou convidar a Adriane Victor, que é fonoaudióloga e ela trabalha há muito tempo com esse tema e é minha parceira aqui na Clínica Ser Voz. Nós desenvolvemos um trabalho de mentoria em comunicação e, além disso, nós também fazemos um trabalho, uns treinamentos e cursos para você falar com autoridade. Adriane, seja bem-vinda, se apresente para nossos telespectadores. Muito obrigada pelo convite, Silvia. É uma alegria estar aqui. Eu sou Adriane Victor, eu sou fonoaudióloga, assim como a Silvia, já formada há quase 30 anos. E eu sou mentora em comunicação. Eu me especializei e hoje meu foco é totalmente comunicação e oratória. Eu digo oratória, mas a gente sempre vai um pouco além da oratória, porque a gente trabalha, com esse olhar clínico da fonoaudiologia para o cliente, para ele desenvolver todas essas questões que envolvem a ciência da comunicação. E também sou treinadora comportamental, num treinamento muito bacana para empresas, um treinamento experiencial na cozinha, onde nós trabalhamos várias habilidades e dentre elas a comunicação, que é a minha especialidade. Muito interessante, Adriane, e tenho certeza que você tem que falar com autoridade nas suas mentorias, também nos seus cursos e treinamento. Então, vamos ver, vamos pensar, o que é falar com autoridade? Qual que é a sua explicação, definição para essa terminologia? Falar com autoridade é você se expressar com clareza, é transmitir segurança, confiança, é você estar alinhado com uma congruência entre o que você pensa, o que você fala e o que você sente. E você conseguir transmitir todo o seu potencial através da sua comunicação. A sua comunicação, ela vai ser um apoio que vai transmitir a sua autoridade. E é importante, Adriana, a gente expressar essa autoridade. Muitas pessoas confundem com autoritarismo e autoridade. O que é falar com autoritarismo? É aquela pessoa que grita, que a gente brinca que é o líder-chefe, aquela pessoa que impõe e que muitas pessoas realizam o que ele está dizendo. Por quê? Porque tem medo. Então, realmente, ele vai fazer algo por medo, porque ele vai falar com muito autoritarismo, ou seja, ele se impõe, ele grita e ele não usa os recursos essenciais para conectar com o outro. E falar com autoridade significa falar com firmeza, clareza, com assertividade, gerando conexão com o outro, com todo cuidado, porque nós seres humanos, a gente tem que pensar que quando falamos com autoridade, a gente tem que gerar essa sintonia. Então, nós temos que falar sem gerar sintonia, porque realmente uma questão é, eu faço algo porque o outro mandou, ou eu faço algo porque eu compreendi, entendi e faz sentido para mim. Então, falar com autoridade é ser preciso no que você está falando. Então, é ter assertividade e afetividade, ou seja, é uma comunicação efetiva. E é fundamental a gente ter esse conhecimento, essa noção, como a gente se coloca no meio do ambiente, porque muitas vezes a gente não tem nem ideia se a gente está realmente falando com autoridade. E a gente precisa se impor em qualquer momento. Percebo pessoas que têm muita dificuldade de se impor. Por quê? Porque ela não tem uma fala com autoridade. Ou seja, tem muito conteúdo, só que não sabe falar com autoridade. E para a gente entender o fala com autoridade, a gente tem os elementos fundamentais, primordiais para a gente falar com autoridade. Quais são esses elementos, Adriane? Voltando só um pouquinho antes aí nessa linha
tênue entre autoridade e autoritarismo, que na nossa geração hoje, a gente não pode ter uma liderança mais autoritária, as pessoas não aceitam. Então essa linha é bem tênue. Aí vem essas questões dos elementos da autoridade, porque não é gritar, é você inspirar. Então, a sua projeção vocal é muito importante, sim, mas não quer dizer que você, gritando, você vai conseguir a ação do outro, do seu interlocutor. Então, essa projeção vocal é para você expressar a sua autoridade. É para você expressar a sua autoconfiança, porque eu sou uma estudiosa sobre confiança e autoconfiança. Nesses estudos e pesquisas mostram que essa autoconfiança é um trabalho que vem de dentro para fora. E muitas pessoas às vezes ficam esperando esse retroalimentar, esse feedback que vem de fora para se sentir segura. Não, você primeiro tem esse trabalho de autoconhecimento, você entender o seu potencial, tudo que você plantou ali na sua carreira, e você, quando tem a palavra, você tem que expressar com autoridade. Então você fala com uma projeção vocal. Se você ficar falando para dentro, isso transmite insegurança. Então eu projeto a minha voz, isso já é um elemento que gera autoridade. Mostra a minha convicção, mostra que eu estou dominando o assunto. Então a projeção vocal é um dos elementos da voz, que a voz tem várias nuances de expressividade, não é isso? Então expressar é fundamental, porque quando a gente expressa para o outro pela voz, a gente gera atitude no outro. E essa expressividade, igual você falou, tem vários recursos, como você falou, da projeção vocal, que realmente tem pessoas que falam pra dentro, é muito tímido, e aí não sabe passar sua autoridade, ou até introvertido. Mas isso não tem nada a ver com falar com autoridade. A gente aprendendo a colocar a voz de uma forma correta, articulando bem as palavras, ou seja, uma articulação precisa, que tem gente que tem medo até de falar e fecha a boca assim. Ou até fala, mas ninguém entende. Por quê? Porque não tem uma boa precisão articulatória. A articulação ela é fundamental para você entender o que está sendo falado e como está sendo falado. Então, o processo da voz, da articulação e da postura corporal. Vejo muita gente com uma postura assim, já vai falar, vai começar uma reunião e já está aqui com uma postura toda caída. Então, o que eu falo muito para os meus clientes, abre essa postura, já chega já com essa postura, porque isso te ajuda até ativações neurosensoriais. Então, uma coisa para você ver, uma pessoa deprimida, ela tem uma postura mais caída, assim. Uma pessoa que é líder, mais ativa, lembra dos super-heróis? Eles fazem isso. Ou seja, na hora que você abre, você ativa também áreas do seu cérebro que você está mais atento, que você está pronto para a ação. Não é isso? Não é isso muito mesmo. Interessante? É o corpo ajudando a mente, reforçando esse estado de confiança. Se você tem essa postura aberta, confiante, os dois pés no chão, o seu gestual, até o seu sorriso, tudo isso faz com que você tenha mais confiança. Existem estudos que mostram que a postura corporal se influencia muito nessa autoconfiança e nessa autoridade que você vai transmitir. E aí, você precisa só ter cuidado. Por exemplo, se você fica com um queixo muito elevado, você pode transmitir arrogância. Mas é só ajustar o seu queixo paralelo ao chão, você já tem uma postura elegante, sem ser uma postura autoritária. É uma postura que te alinha, que te posiciona e que transmite para o outro que você merece respeito. Então a gente pode dizer, Adriane, que falar com segurança ou com confiança está diretamente relacionado a falar com autoridade, não é isso? Sim. Por quê? É incrível, aqui eu vejo com meus clientes, eles falam assim, Silvia, eu não sou ouvido em uma reunião, por exemplo. Ou eu tenho muito domínio, mas as pessoas não conseguem prestar atenção no que eu estou falando. E aí, quando eu ensino os elementos, por exemplo, sobre voz, altura, intensidade, articulação, postura, gesto, expressão facial,
Quando ele já aprende, é incrível. Ele aprende a falar com segurança e ele fica mais seguro. E ele começa a ter o quê? Mais confiança para falar para o outro. Isso já aconteceu com algum cliente seu? Com certeza. E é maravilhoso de presenciar essa transformação, não é, Silvia? Com certeza. E hoje é muito comum as pessoas fazerem vídeos para as redes sociais. Eu tenho uma cliente lá da Bahia que ela me procurou, ela já fazia até vídeos. E aí só que ela falava baixinho, não tinha uma postura legal, não tinha uma articulação precisa. E com o trabalho de mentoria, nós fomos trabalhando todos esses elementos de uma dicção clara, uma postura elegante, porque ela trabalha com o ramo da moda, com um tom de voz mais firme, que ela falava para dentro, mas um tom de voz firme, mais elegante ao mesmo tempo. Então ela começou a trabalhar essa expressividade, que era nítido o brilho dela, e com isso ela me relatou que começou a vender mais. Toda a roupa que ela punha, ia na frente do espelho, fazia um vídeo com uma postura elegante, com um tom de voz, uma elegância até no gestual, mostrando os acessórios e tal, transformou a vida dela. É muito bacana. E você falou num ponto muito importante, que são as redes sociais. Hoje, esse mundo, depois da pandemia, ela cresceu muito. E eu vejo assim, realmente, quando a gente vê as pessoas postando, tem pessoas que ela capta mais atenção, ou seja, conecta mais com você ou não. E normalmente as pessoas que chamam mais atenção são as pessoas que falam com autoridade. Ou seja, sabe, qual projeção vocal, qual articulação, qual postura correta, igual você falou dessa experiência que você teve com a sua cliente. Isso é perceptível. Hoje muitas pessoas, né, influencers, me procuram para melhorar isso. Então, a voz, ela diz muito sobre você. E na hora que você está gravando algum vídeo, o que abraça mais o outro? É a sua voz. Sim. Além da imagem. Mas a imagem, às vezes, você vê, igual aqui, você vai ver de cintura para cima. Mas a voz que conecta mais. Tem até podcast que não tem nem imagem. Então, você vai captar a atenção. Então, a voz, ela, assim, para mim, e eu quero saber da sua opinião, Adriane, é o instrumento mais importante de uma fala com autoridade. O que você acha disso? A voz é um instrumento maravilhoso que nós todos temos e, infelizmente, a gente não aprende como lidar com esse instrumento. E a fonoaudiologia está aqui justamente para ensinar as pessoas a, entre aspas, afinar esse instrumento maravilhoso, porque quando você aproveita todo o seu timbre vocal e aproveita a colocar essa voz para fora, você com certeza vai colher muitos frutos, porque voz é emoção. A voz, ela conecta, e principalmente na era da inteligência artificial, o nosso grande diferencial do ser humano com a máquina é justamente o tom de voz. E você pode mudar um tom de voz para acolhedor, dependendo do contexto. Um tom de voz mais afirmativo, se você precisa alcançar uma meta ou direcionar as pessoas, você coloca um tom de voz mais firme. Se você vai ensinar, pode ser uma criança, um idoso. Hoje as pessoas, né, da terceira idade estão aí na ativa. É muito bacana ver como que as pessoas estão aprendendo. Então o tom de voz, ele chega, ele leva a sua mensagem para conectar com o outro, porque você já viu aquilo. Aquela pessoa veio falando de uma forma que não me agradou. Essa forma é o seu tom de voz, que às vezes você colocou um tom de voz mais agressivo e a pessoa criou uma barreira. Então a voz, ela tem esse poder de conexão. Sim. Ou de barreira. Interessante, porque quando você falou a era, hoje, né, vamos falar da era digital do IA. Hoje todo mundo procura conteúdo através do IA. E é ótimo, ele facilita e ele acelera, né? A gente ganha tempo, a gente tem essa organização de tempo e a gente ganha tempo. Porém, falta essa conexão. O que eu vejo muito que muitas pessoas estão se preparando para falar, pensando no conteúdo, na postura,
mas a voz fica contida, porque a maioria das pessoas não conhece sua verdadeira voz. Ontem mesmo eu atendi um youtuber e ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, porém uma voz contida. E aí a gente trabalhou essa projeção vocal, ele falou, Silvia, eu falei, essa é a verdadeira voz. Então a diferença quando a gente fala e aí a gente conecta com o IA, por exemplo, a gente conversa, né? A gente não conecta, a gente conversa com o IA, ela não tem essa modulação da voz, que é intensidade, altura e velocidade. É fundamental a gente conectar. E hoje a gente tem neurônios espelho dentro do cérebro. E o neurônio espelho é a nossa capacidade de conectar com o outro baseado na neurociência. Cada vez mais eu estou aprofundando nesse tema e para você conectar com o outro, você precisa de ter essas nuances, que são esses elementos fundamentais para falar com autoridade. Por quê? Não adianta você ter domínio, mas não fale com autoridade. Não ter recursos fundamentais para gerar essa conexão. E falando em elementos, nós vamos falar sobre as barreiras. O que impede uma pessoa de falar com autoridade? Como ela utiliza a sua comunicação. E aí você fala, nossa, não está parecendo que ela está falando com autoridade. Ou estou percebendo que essa pessoa está até insegura e nervosa, que são as barreiras, porque a pessoa que fala com autoridade, ela tem que passar segurança. Quais são essas barreiras, Adriane? Existem inúmeras barreiras, né? Eu já até citei uma que é uma voz agressiva ou passiva-agressiva que causa uma barreira, mas também existem outras barreiras. Você pode ter um conteúdo maravilhoso, estudar, ter vários cursos e tal, mas se você não organiza sua linguagem, não escolhe bem as palavras, vamos dizer aqui as palavras poderosas, você pode enfraquecer muito a sua comunicação. Então evitar diminutivos, um caderninho, uma folhinha, vamos fazer aqui um treinamentinho, nossa, isso desvaloriza muito a comunicação. Escolher palavras que direcionam, o famoso call to action, né? A chamada para ação que a gente vê muito nos comerciais, nas redes sociais, porque nós seres humanos, nós podemos até achar bonito o conteúdo, mas a gente requer esse direcionamento. Então, se eu quero transmitir uma mensagem, eu elaboro bem a minha linguagem, eu preciso finalizar com essa minha intenção. E aí eu escolho de uma forma estratégica a palavra que vai direcionar para a ação, comunica a ação. Então, eu preciso escolher bem. Se eu coloco palavras que não vão direcionar ou vão ficar só ali, a pessoa vai pensar, ah, que bacana, mas ela não sabe o que fazer com aquele conteúdo. Então, isso é uma barreira. E também existem outras barreiras que te diminuem. Por exemplo, você vai começar uma palestra e já começa te diminuindo. Gente, não repara não, ou isso aqui é só uma conversa. Não, você preparou o conteúdo, você tem algo importante para trazer, você tem um propósito, então você tem que embalar bem esse conteúdo com palavras que te elevam e não que te diminuam. Então a linguagem é algo que a ciência da fonoaudiologia trabalha muito bem, porque essa é a conexão. E aí você falou da IA, a gente ali vê muitos conteúdos e tal. Se a gente fica muito raso em aprender, na hora de comunicar, se o conteúdo ficar muito raso, você também não transmite autoridade. Então é muito importante essa organização do pensamento para você trazer para uma linguagem que transmita a sua credibilidade, a sua organização mental, o seu conteúdo, porque você merece. Tantos anos de estudo, com certeza você tem aí palavras maravilhosas, que é só o quê? A gente precisa desacelerar. Sim, tá todo mundo muito acelerado hoje em dia. E aí quando você desacelera, fica lá no seu silêncio, respirando, vem tudo que todo o seu conteúdo e você começa a colocar para fora. Porque o que acontece? Quando você só vai recebendo e não põe para fora, você não aprende. Então a linguagem ela tá aqui para nos ajudar a
a entender melhor esse mundo, a como que eu vou resolver um problema da pessoa. Sim, e isso é fundamental, Adriana, no ponto de falar que esse é o nosso diferencial como fonoaudiólogos. Nós estudamos e aprofundamos muito na área da linguagem, que é a organização de pensamento, ou seja, a primeira barreira, aquela pessoa que não organiza o seu pensamento, que não tem clareza do que vai falar, vai ter um impacto direto na sua comunicação. O outro ponto, que é a área também do nosso domínio, é a voz. Ou seja, a pessoa vai se apresentar e a voz está toda tremida desse jeito. Ou seja, pode ter muito conteúdo, mas ela está com tanto medo, com tanta insegurança, que a voz começa a tremer desse jeito. Então, é fundamental a gente ter essa projeção, essa clareza. Além disso, a outra área que a gente trabalha muito é a área da audiologia, que é a área da escuta. A gente tem uma escuta, que eu falo efetiva, é uma escuta que você silencia sua mente, escuta realmente o que o outro quer falar. Porque a comunicação, falar com autoridade não é só falar. Falar com autoridade também é saber escutar. Não é saber ouvir, mas saber escutar. É eu estar presente, igual agora. Eu estou conversando com você, eu estou presente no que você está falando. Às vezes a pessoa fala, a outra está pensando lá na casa nos problemas dela, e isso dá muito problema, ou seja, muita barreira para falar com a autoridade. E a outra área que a gente trabalha, que é a motricidade orofacial, que é a área da articulação. A gente articular bem os sons. Então, nós trabalhamos com oratória, sim, mas nós trabalhamos além da oratória, que é falar com autoridade, com uma boa postura, projeção, uma boa articulação, uma boa expressividade e principalmente uma boa escuta. Falando nisso, de elementos que a gente já falou, dessas barreiras, vamos dar um exemplo agora dos nossos profissionais, porque eu já tenho quase 30 anos de formado, ou seja, esse ano eu faço 30 anos de formado. Então eu já atendi milhares de pessoas, milhares. Meus primeiros clientes foram gestores de uma grande empresa para trabalhar a liderança. E eu sei que você também tem uma gama de experiência. Me fale um caso dessa questão da importância da gente trabalhar no ambiente profissional, a fala com autoridade no ambiente profissional. Perfeitamente. A fala do ambiente profissional é uma fala mais consciente. A comunicação profissional, e aí eu vou entrar nesse gancho aí que você disse sobre a escuta. Hoje, o líder, ele precisa realmente ter uma escuta muito atenta, afetiva e efetiva, como você bem disse, porque a partir do momento que você escuta tanto clientes ou colaboradores, você escuta para compreender. Não só para dar respostas, não só para impor. Então, quando você compreende um cenário de uma empresa ou de uma situação, você vai ter respostas mais assertivas. E a assertividade, eu gosto até de um acróstico, ser sucinto, específico e relevante. Então, quando você escuta, você vai ter uma fala relevante, uma fala específica e sucinta. E com isso você consegue liderar com autoridade sem impor com autoritarismo. Você é um líder inspirador. Você é um líder que faz com que as pessoas sigam o seu exemplo. Sim. Então você tem que ser exemplo de uma comunicação que agrega, que acolhe, que direciona. E a comunicação, ela é a chave, ela é a base de tudo. A escuta, ela é a base para que você comunique cada vez melhor. Falar com autoridade, com tudo isso que você falou, está relacionada com definição de liderança. Um bom líder é assim. Ano passado, vou dar um exemplo disso, ano passado foi o ano de política. Vários candidatos me procuraram para eu trabalhar a oratória, para a liderança, principalmente para processo de seleção mesmo. E eu tive um candidato do Nordeste no ano passado, e ele realmente tinha que ser trabalhado todo esse domínio, além do domínio de conteúdo que ele já tem, mas também trabalhar esses elementos todos que aproximam e conectam. Por quê? Falar com autoridade, principalmente um político, ele tem que saber se posicionar. Mas antigamente, lá na Grécia Antiga,
falar com autoridade era o quê? Era falar palavras difíceis. E por quê? Porque isso era sinal de inteligência. Hoje não. Hoje nós temos que usar palavras que são efetivas para conectar. Então hoje o político, ele tem que conectar de uma forma mais adequada e passar a sua verdade. Hoje a gente tem um preconceito muito em relação à política, porque tivemos infelizmente alguns exemplos já disso. Mas o que eu falo e que eu treino muito, as pessoas conseguem perceber a sua verdade. Então, prometo que você vai realmente conseguir. Hoje eu tenho orgulho desse candidato, que ele foi um dos mais eleitos da região dele. E além disso, ele realmente está fazendo o que prometeu. Então, olha, falar com autoridade não é só falar bonito, gente. Falar com autoridade é conectar com o outro e passar a sua verdade. Isso, você tocou num ponto muito importante que a gente precisa saber adaptar a nossa mensagem para o ouvinte. Sim. Eu não posso focar só, eu planejei a minha mensagem, só foco na minha mensagem. Eu tenho que adaptar a minha mensagem para o ouvinte. Então, se eu vou num público muito eclético, tipo da política, eu preciso falar de uma forma com que todos me compreendam, sem perder a autenticidade. Então não é só focar na técnica, é focar na pessoa. Quando eu consigo essa conexão com a pessoa, eu consigo que a mensagem realmente chegue até o público. Essa conexão da mensagem, ela é muito importante em todas as áreas. Tem um cliente meu que preparou para uma palestra e tal, fizemos slides juntos e tal. Eu fui até assistir essa palestra e eu já tinha falado, era um público mais simples e tal. Eu falei, você precisa adaptar a sua linguagem. E chegou lá, ele começou a contar histórias, tudo baseado nos slides, mas histórias que realmente conectavam. E aí eu vi o público assim, todo com o olho brilhando, todo mundo assim, hipnotizado com a pessoa, porque ele conseguiu gerar uma identidade. A pessoa se sentiu, olha, ele me entende, ele entende o que eu sinto. Então, com isso, a mensagem chega, a mensagem conecta. Você saber adaptar o seu conteúdo. Na Bíblia, a gente vê vários exemplos. Jesus fez muito bem adaptando a mensagem com parábolas, com metáforas, porque você pode ter um nível muito graduado, uma pessoa iniciante, que ela, de acordo com a experiência de vida dela, ela vai entender. E a cada momento ela vai aprofundando ainda mais. Interessante que você falou de Jesus, que tem até um livro, né? Jesus, o maior orador do mundo. Por quê? Porque ele realmente soube como conectar, ele usou essas estratégias, como você falou, storytelling, que todo mundo fala. Realmente, contar história é fundamental. Por quê? Porque quando você conta a sua história, você acaba conectando com o outro, porque o outro falou, já passei por isso. Então, falar com autoridade é até saber como contar uma história. As parábolas também, às vezes é muito difícil para uma pessoa, por exemplo, quando eu falo as pregas vocais, as pessoas não entendem, que é uma terminologia da fonoaudiologia. Aí eu falo, a mais conhecida como as cordas vocais ou as cordas de um violão. Sim. Aí as pessoas entendem, porque a corda de violão você toca e produz o som, que é a mesma coisa onde as pregas vocais, a função, né, o objetivo das pregas vocais. Então, vamos voltar aqui em Jesus Cristo, porque para mim ele realmente é o maior orador, que ele deixou uma história muito importante, é que realmente o que ele usa, a gente nem escutou ele falando, ou seja, a gente nem sabe qual que é a voz que ele usou, a gente nem sabe qual que é a postura, qual que é a expressão facial, mas a gente dá para imaginar. Por quê? Porque contando essa história no livro, a gente começa a inferir essas questões, como essa voz, e a gente pensa sempre em como, Adriane? Falar com autoridade. Ou seja, toda vez que Jesus se colocava, todos os discípulos e todas as pessoas escutavam. Isso é fundamental. Sim. E ele não era sem só gritar, imperador. né? Isso. Né? O imperador, aquele chefe bravo. Ele não era isso. Ele conectava, e principalmente com emoção, porque falava a história... com autoridade, né? Sim. Uma autoridade assim, bonita, carregada de propósito.
Então, para falar com autoridade, se você tem esse propósito, você traz isso para as pessoas, sem se impor de uma forma agressiva. Não precisa disso. Infelizmente, ainda observamos, você sabe disso, Adriane, que trabalhamos muito com treinamentos de empresas, mas ainda percebemos isso, que dentro das empresas nós encontramos isso. Ou seja, uma fala que impõe e não uma fala que lidera. Ou seja, Silvia, posso associar que uma fala com autoridade é uma fala de liderança? Sim. E falando em fala de liderança, hoje, Adriane, eu queria saber de você, eu estou recebendo também muitos profissionais da saúde, principalmente médicos, que querem trabalhar essa fala com autoridade. Você também está recebendo esse público? Sim, porque hoje a gente vê uma liderança muito humanizada, principalmente dos médicos. Se você vai num médico que ele nem te olha, que é uma linguagem corporal, o contato visual, imagina um médico que nem te olha. A gente vê as pessoas mais antigas falando, o médico de antigamente te tocava, te avaliava mesmo. Então, se você não tem essa linguagem não verbal do contato, de uma fala acolhedora, você não consegue entender, não consegue nem fazer uma anamnese bem, porque o cliente fica ali diminuído, sem saber. Então, se o médico ele consegue falar com autoridade, mas com um jeito que a pessoa fique à vontade, ele consegue extrair e ir formando esse diagnóstico. Além de tudo isso, do contato ali no consultório, que é muito importante, hoje a gente vê uma grande demanda de médicos, dentistas que precisam estar presentes nas redes sociais, porque, querendo ou não, hoje o Instagram, as redes sociais viram tipo uma credencial. Se eu te indico, vamos supor, uma dermatologista, e esse meu boca a boca, você, não, legal, mas você vai ali para validar. Então o Instagram do médico, do dentista, do psicólogo, fonoaudiólogo, precisa ter vídeos. Então um profissional que ficava sempre nos bastidores, hoje precisa estar aqui, diante das câmeras, falando no microfone, algo que não é natural e que a gente não treinou lá na faculdade. Ô Adriane, isso acontece comigo. Por exemplo, alguém fala assim, eu peço uma indicação, alguém fala, vai lá no doutor. Aí, quando eu vou lá, primeira questão, eu abro as redes sociais e vejo como ele está falando. Como realmente hoje a imagem ela é fundamental das redes sociais. Porque antigamente a gente tinha aquele cartãozinho de visita, passava, dava para todo mundo, as pessoas te indicavam e a gente nem sabia quem que era. Hoje não. Hoje eu quero saber quem é essa pessoa que eu vou, se ele é confiável ou não, e através das redes sociais. Eu tenho uma médica que ela é muito famosa, hoje ela tem vários cursos e tal, e ela fala assim, Silvia, é incrível a forma que eu passo para eu conectar melhor com o outro, eu preciso passar essa autoridade para a pessoa acreditar no que eu estou fazendo. E aí nós trabalhamos muito essa postura de expressividade e além, sabe de quê? De saúde vocal. Porque muita gente fala de oratória, muita gente fala, eu vou falar bem, uma comunicação efetiva, porém, todo mundo está esquecendo da saúde vocal. E isso é uma grande diferença da nossa atuação. Porque muitas pessoas hoje estão ministrando inúmeros cursos, falando muito nas redes sociais, mas sem aquecer a voz como eu aqueci agora, antes de falar, e você também. Ou, não bebe água, bebe goles de água, eu estou bebendo direto e você também. Ou seja, as pessoas não cuidam da sua saúde vocal. E muitos também estão me dizendo que no final, ou seja, às vezes grava durante uma hora não, durante um dia inteiro e no final está tendo cansaço vocal. Então a gente tem que, além de aquecer essa voz, a gente tem que dar condicionamento. Então falar com autoridade não é só falar com clareza, com firmeza, mas também ter esse conhecimento de cuidados da voz, não é isso? Sim, e esse cuidado da voz, da articulação, da linguagem não verbal, tudo isso vai criando um posicionamento que é muito importante para a
marca pessoal de cada um. Sim, é marketing pessoal. É marketing, né? Então, quando a gente trabalha todos esses elementos, a gente transmite essa autoridade, porque nós vamos utilizar essa comunicação a nosso favor para conseguir transmitir a autoridade que nós já temos com cursos, com treinamentos, mas a comunicação, ela vai te mostrar, ela vai expressar todo esse conteúdo, porque nós mesmo já presenciando às vezes um professor tão capaz e tudo, mas que tem uma voz monótona, você dorme e a pessoa tem tanto conteúdo, ela tem tanta coisa para nos ensinar, só que não capta a nossa atenção. E hoje a atenção vale ouro nas nossas mãos. Então, sim, utilizar dessa expressividade vocal para captar a atenção do outro é preciosíssimo. Eu lembrei de um cliente que eu tive, que ele falou para mim assim: Silvia, eu sou o gestor, o gerente mais capacitado para expressar, para falar algo. Mas eu tenho muito domínio de conteúdo, mas eu não sei como expressar. E tem outros gestores que não têm um domínio de conteúdo, mas fala tão bem que ele é mais valorizado e reconhecido no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala profissional dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que pensar que a sua expressividade, tanto verbal, ou seja, o que você vai falar, e a expressividade não verbal, como você vai falar, é fundamental para quê? Passar e ser mais ouvido. Sim. Então ele faz uma diferença. Às vezes eles chegam aqui: Silvia, nossa, o meu líder questionou algo, eu não soube expressar, o outro soube, mas eu que ensinei tudo para o outro. Olha só. E olha, eu acabei ficando calado. Então, isso eu vejo pessoas, e são poucas não, são muitas. Igual eu falei, eu já atendi milhares de pessoas, eu sempre fui muito de atender no consultório, milhares de pessoas, e a queixa é muito comum. Ou seja, aprende, porque a comunicação é treinamento. Treino, perfeito. Treinamento. E falando em treinamento, que são fundamentais para a gente trabalhar, para a pessoa falar mais com autoridade? Quais pontos importantes? De tudo que a gente já falou aqui, um resumo. Muito importante, a base até da voz, é a respiração. Como eu te disse, nós estamos muito acelerados, né? O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos. E uma fala... Verdade, eu vi uma pesquisa sobre isso. E uma fala que gera autoridade, você precisa ter esse controle da respiração. E olha que bacana, eu li uma pesquisa falando que a respiração, quando você puxa o ar, você inspira e você solta o ar, você expira. Quando você inspira, essa palavra inspiração está muito ligada ao quê? Ao pensamento. Por isso que eu falo, se você quer falar bem, faz uma pausa, uma pequena pausa no seu dia para respirar. Não precisa meditar, não. 3 minutos de respiração consciente, prestando atenção no entrar e no sair do ar. Que não deixa de ser uma meditação. É uma meditação. Você vai conseguir organizar melhor o seu pensamento. Porque sim, a palavra inspirar e inspiração é o mesmo radical no latim, no grego, eles até fizeram um simbolismo com essa similaridade. Inspirar do respirar, com inspirar um pensamento, uma criatividade, porque o que nos torna humano... Adriane, só te cortar, porque eu tive essa inspiração aqui. Por isso que as pessoas falam pro outro assim: nossa, você está tão inspirada hoje. Olha, que interessante. Porque quando você está tenso, a pessoa tensa, você prende essa respiração. A respiração fica mais curta, ofegante. A gente experimenta muito isso em momentos de tensão, falar em público. Os clientes sempre falam. Então, respira um pouquinho antes e começa. E a respiração, ela tem algo muito poderoso. Quando você está falando, você faz o quê? Uma pausa estratégica. Esse silêncio, ele causa o quê? Um momento de reflexão no outro para ele digerir aquilo que você está falando. Ele também demonstra que você está sob o controle ali da sua respiração. Isso tudo gera autoridade.
E isso, eu acabei de atropelar numa palavra aqui, Sim. Mostra o quê? Que todos nós erramos, Sim. tropeçamos nas palavras. Tudo e bem. Isso mostra o quê? Vulnerabilidade. Hoje a gente até vê nas redes sociais as pessoas mostrando, às vezes, os bastidores, atropela, repete, dá risada. Porque isso mostra essa vulnerabilidade, essa humanização. Porque a gente vê tudo perfeitinho, aí o cliente nosso às vezes pensa assim, nossa, eu não tenho essa capacidade. Que nada, a gente treina para ficar bom. Eu lembrei Entende? de um fato, quando você falou isso, teve uma cliente que eu atendi, a voz dela era muito infantil, tá? E aí eu contei para ela do meu trauma na faculdade, porque as pessoas me relatavam assim, exemplo de voz infantil, a Silvia. E eu falei com ela, o mais importante é a gente trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma caixa nasal muito pequena e isso favorece meus sons mais agudos nasais. Tá? Então, uma caixa pequena ajuda nisso. E eu falei com ela, não tem problema nenhum. A questão é você adaptar o que você tem para você mostrar a sua fala com autoridade. Aí ela falou, Silvia, nossa, você me relaxou, porque eu tinha um trauma, porque achei que só eu tinha alterações. Mas o que acontece? Todos nós temos, mas temos sempre para aprimorar e compensar o que você tem. E agradecer, Perfeito, porque a gente tem todos os recursos que Deus nos deu. Sim. E sabe de uma coisa, Adriana? Eu estou estudando muito a neurociência, cada vez mais neurociência do comportamento, porque a comunicação é um comportamento. E segundo o Dr. Andrei, ele relatou o seguinte, a comunicação é o comportamento mais complexo do ser humano. Se a gente colocar uma representação mental no cérebro, você vai ver que tanto a boca, tá? Quanto a face é uma representação mental maior, precisa mais de neurônios e até o tato. Então, a gente precisa realmente treinar. E eu vejo muitas pessoas pensando no conteúdo, o que vai falar, mas esquece de treinar. Não é essa a realidade? Sim, esquece de treinar e entregar essa embalagem. Porque quando você vai, por exemplo, comprar um produto, vai no supermercado, você vai muito pela embalagem, do mesmo preço. Você vai pela embalagem. Sim. Eu estou querendo dizer o seguinte, o conteúdo é importantíssimo, mas te mostrar, te posicionar com força, com estratégia, faz com que você entregue um conteúdo que mostre o seu valor. E a pessoa vai entender esse valor. Não precisa, se você ficar esperando só e não se posicionar, é péssimo, igual muitos clientes falam, eu tenho medo de falar em público porque eu tenho medo do julgamento. Sim. Então eu antecipo, falo assim, então o que você faz? Você antecipa. Como que você quer ser julgado? Eu quero mostrar autoridade. Então, como que você vai mostrar autoridade? Aí é tudo que a gente falou. Você vai escolher uma roupa que vai te entregar essa autoridade, uma postura que vai entregar autoridade, a sua melhor voz que você pode treinar, a sua melhor dicção, a organização do pensamento. Tudo isso é embalagem para que o seu conteúdo, a sua mensagem chegue e o outro te escute de verdade. Não uma palavra que entre e se perca pelo caminho. O emissor é responsável para que o interlocutor receba a mensagem. Se tiver ruído no meio do caminho, você que é responsável para organizar esse ruído. Interessante que outro caso que veio à minha mente de um cliente que ele falou assim, Silvia, as pessoas não entendem nada do que eu falo. Aí começa a culpar, mas ele que não entende, ele que não entende sobre esse conteúdo. Aí eu falei assim, como você está passando essa imagem? Porque a responsabilidade do outro entender e compreender é sua. E aí ele toma um susto. E aí, primeira questão, eu avalio, ou seja, faço uma avaliação pelo vídeo e aí ele vai se ver, ou seja, eu gravo ele falando. E aí eu falei, imagina, se coloca no outro, a outra pessoa que escuta. Você compreendeu? Às vezes, simples palavra, eu falo assim, qual a sua profissão? Simples pergunta, qual a sua profissão? E aí ele fala,
Fala, fala, fala e não diz nada. Eu falo, então qual que é a responsabilidade? Será que é do outro que está ouvindo ou sua? Por isso que a gente tem que ficar atento, porque a comunicação é um comportamento complexo. A gente tem que pensar que tem várias, a gente que não tem essa consciência, entre aspas, mas a gente tem vários neurônios sendo ativados ali. E qualquer alteração pode causar danos, pode causar prejuízo naquela comunicação, que é o tal do ruído. Pensando em ruído, você já teve um exemplo que você já passou por alguma dificuldade na comunicação, na sua vida, no dia a dia? Ah, sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais introvertida. Isso até fica de exemplo para quem é introvertido, porque parece que o mundo só valoriza quem é muito extrovertido. Sim. E tal. Mas eu fui trabalhando essa questão minha de poxa, eu estudo tanto, eu tenho tanto conteúdo. Existem ferramentas que a própria fonoaudiologia fui sendo a minha própria cobaia para me ensinar a fazer vídeos, para dar palestra, para falar com um monte de gente, porque antes eu estava só no consultório, 1 a 1, mais tranquilo. Na faculdade nós somos preparados para isso, mas para falar para um público grande, não. Então eu fui trabalhando. E eu lembro que hoje eu vendo assim, meus primeiros treinamentos, às vezes que eu tenho gravado, por exemplo, na pandemia, eu falei, meu Deus, o tanto que eu melhorei, mas que bom que eu melhorei. Então eu vejo que é só treinar. E a gente não precisa ter vergonha do passado, assim, que você não tinha uma performance tão boa, porque você vai evoluindo. E a vida é essa. Um dos pilares que transmite confiança para o outro é justamente a capacidade de aprender e aprender sempre. Então, se eu estou disposta a aprender cada vez mais, eu transmito confiança e autoridade. E eu estou aqui pensando, Silvia, eu fico muito feliz dessa nosso encontro, dessa nossa aliança, porque esse projeto nosso de ajudar as pessoas a falar com autoridade é muito bacana, porque as pessoas merecem, sabe, alcançar e colher tudo que já plantaram. Porque como que a gente vai colher, igual você citou aí, um líder da empresa que tem todo o conteúdo, mas uma pessoa que está menos experiente toma o lugar, porque não consegue expressar. Então esse nosso essa ação e organização da gente juntar nossos conteúdos para ajudar as pessoas a falar com mais autoridade é um projeto muito lindo, porque eu já passei por isso. Muitas vezes eu decorava o conteúdo, ia falar e dava um branco, que é muito comum. E hoje eu aprendi, por isso que eu falo muito da respiração, porque a respiração realmente me ajudou. E essa conversa interna que a gente tem, tipo, eu preparei, eu sou capaz, eu mereço. Essa questão do merecimento também é muito importante. E eu tenho uma missão. Então, se eu não uso essa minha comunicação para colocar minha missão em prática, vai ficar um vazio no meu legado. E eu quero acrescentar, Adriane, que é uma frase que eu li e que foi muito importante para mim, que quem não comunica bem, adoece mais. Então, quando eu cantei desse gestor, ele chegava em casa muito triste, irritado, porque as pessoas não via mesmo, parecia que ele não existia. E ele ficava muito deprimido. E no dia seguinte ele se fechava mais ainda. Ou seja, então quem comunica mal adoece mais. E esse adoecer é a dor do ser. O que é a dor do ser? A dor do seu ser, de não estar visto. Porque quem comunica e fala com autoridade, ele é mais visto, mais reconhecido, mais valorizado. E o que eu acho que a gente tem que pontuar bem é que nós, fonoaudiólogas, igual você falou dessa aliança, é fundamental porque a gente vê esses dois lados. A gente vê também essa comunicação efetiva e também vê essa saúde, que é saúde física, mental e espiritual. A pessoa que realmente não fala bem, ou seja, ela percebe isso, ela cada vez se fecha mais e não mostra o dom, porque a gente tem um dom maravilhoso, que é o nosso dom divino, que a nossa missão é ajudar e auxiliar outro com o nosso dom. E às vezes a pessoa só passa pela vida porque tem essa dificuldade. Por isso que eu tenho muito amor pelo que eu falo, porque falar com autoridade é se expressar no mundo, mostrar que você tem valor e ajudar o próximo, que é a nossa missão verdadeira, de ajudar o próximo. E falando em ajudar o próximo, eu queria muito que agora a gente
passasse algumas dicas para ajudar as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo agora, qual dica que você pode passar? Então, eu acredito muito nessa coragem que vem de dentro, de trabalhar essa autoconfiança, de que você é capaz. Essas conversas internas, elas são... antes de você abrir a boca para falar, você tem que prestar muita atenção nessas conversas internas. Então, que você foque no positivo, na sua intenção, no seu propósito, que tudo vai ficar alinhado, congruente e você vai falar bem. Você vai ter um gestual, um tom de voz, uma dicção, um conteúdo que realmente vai entregar resultado. Então, o primeiro passo, coragem para silenciar, coragem para se entender, coragem para mudar esse discurso interno. Eu até às vezes falo assim, diminui esse volume do sabotador e aumenta o volume do sábio, porque você vai conseguir transmitir, porque a nossa voz, ela transmite tudo que está dentro da gente, a nossa emoção. Então, se você está negativo, se você não está acreditando em você, é isso que você vai passar para o outro. Adorei essa frase, eu quero enfatizar aqui. Diminua o sabotador, ou seja, porque a gente tem vozes no cérebro, vozes o tempo todo. E eu falo que é aquela mente que não silencia. É um falatório da mente. Eu sempre falo, cuidado com o seu falatório da mente, porque a mente mente. A maioria das vezes a mente mente. Então, olha, diminui a sabotagem, que é o sabotador, e aumenta o sábio. Olha que legal isso. Isso é fundamental. Então, eu acho que isso é até uma mensagem importante. Agora é aquilo, como que eu vou entender o que é sabotador e o que é o sábio? E agora, Adriane, como é que a gente faz isso? O sabotador é justamente aquela voz, tipo assim, eu vou dar uma palestra, só para exemplificar. Claro. Eu planejei, fiz mentoria, treinei. E antes da palestra eu disse, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que o pessoal vai gostar? Ai, será que tá bom esse conteúdo? Gente, aí você tem que ligar o sábio. Ai, que oportunidade maravilhosa de palestrar para esse tanto de pessoas. Eu vou poder trazer todo o meu conteúdo, toda a minha experiência para essas pessoas. Eu tenho certeza que vai ser um exemplo, algo que eu falar, vai tocar alguém. Porque tudo que a gente fala às vezes esquece, mas o que o que você faz o outro sentir é o que fica. Então, se você fizer a outra pessoa se sentir motivada, você vai estar entregando o seu propósito. Então esse sábio é essa voz que te motiva. Em vez de enxergar a palestra como, ai meu Deus, que medo, que oportunidade maravilhosa. Isso vai te projetar, isso vai ajudar as pessoas. Então eu troco esse sabotador, esse pensamento que me diminui por esse que me eleva. E baseado nisso que você falou, que é baseado na neurofisiologia, o que acontece? Quando você tem esse falatório do sabotador, ou seja, ele vai falar, você está com medo, você está insegura antes de você falar algo, ou seja, antes de dar uma palestra, ou falar uma reunião, ou falar online. Muita gente tem medo das redes sociais, dessa câmera aqui. O que acontece? Você ativa uma área do seu cérebro que ou você foge, a sua reação ou é fugir, ou é ficar travado. Então, quando você faz isso, esse sabotador, ele te deixa mais em pânico. Então, na hora que você fala, vai silenciar esse sabotador e ativa o seu sábio, uma das orientações que eu passo é que, na hora que ele está tirando, ou seja, vem vendo o medo, eu falo, comece a pensar no que você tem que falar. Então, a gente faz sempre um esquema. Eu tenho que falar primeiro, iniciando isso, no meio isso e finalizando isso. Aí vem, tô com medo. Aí ativa o seu cérebro consciente, que é outra área de ativação neurofisiológica, que é na parte central. Então, você começa a pensar, eu vou falar primeiro, vou começar assim, no meio, porque quando você tira o foco do medo e passando para a sua prática que você tem que falar, isso tranquiliza. Isso, e eu complemento juntamente com essa mudança de pensamento, a respiração consciente. Sim. Aí o corpo vai estar ajudando a mente a acalmar. É muito poderoso. Então a dica que eu deixo também nesses momentos de tensão é você respirar de forma consciente. Então o número que eu puxo de inspiração
o que eu expiro é sempre o dobro. Então, se eu puxo 1, 2, eu expiro 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazendo esse processo e a sua mente vai acalmando. Porque a respiração, ela vai diminuindo esse fluxo sanguíneo e você vai demonstrando ali sua capacidade, esse autocontrole. E sabe por quê? Quando você ativa esse medo, você tem uma alteração fisiológica de todo o seu organismo. Então, da frequência cardíaca, frequência respiratória, até do seu trato digestório, até da sua própria voz, do trato vocal. Então, na hora que você inspira e expira, ou seja, você está lá com medo, então tem um ritmo mais acelerado. E na hora que você inspira e expira bem devagar e controlando isso, você controla todo o seu organismo e aí você tranquiliza para falar melhor. Porque uma pessoa também que fala, tem muito medo e fala muito rápido, acabar rápido aquele assunto, o que acontece? A comunicação não vai ser efetiva. Então, falar com pausas respiratórias, com esse apoio respiratório adequado. Uma outra área da fonoaudiologia que a gente trabalha muito, o bom apoio respiratório. Isso é fundamental, que muito pouca gente fala. As pessoas falam respirar pelo diafragma, não é só pelo diafragma. Tem outras nuances aí. Porque você falando com bom apoio respiratório, que normalmente eu falo que esse é da lateral, que eu chamo de costo diafragmática abdominal, você já estabiliza a sua laringe, então você melhora a sua projeção vocal. Então uma dica que eu dou é isso, tem um bom apoio respiratório para você falar, para você projetar. E outra dica que eu passo também, Adriane, é esse trabalho de autopercepção. Através de quê? De gravação. Então a pessoa vai falar, grave o que você está falando antes e avalia como é que está a sua postura, como é que está a sua voz, a sua articulação, como que está a sua expressividade facial. Isso tudo, porque isso tudo gera conexão. E qualquer alteração, você treine, quanto treinar, melhor você vai ficar. E qualquer alteração, o que você tem que vir? Procurar um tratamento. Ou seja, às vezes nem é um tratamento, uma mentoria, porque a mentoria ela vai te auxiliar. E lógico, eu percebo também muitas pessoas com problema na articulação, ou seja, falam assim, sem mexer a boca, porque tem uma alteração tem bruxismo, por exemplo. Então tem uma alteração da musculatura, dos músculos orofaciais. E nós fonos, nós trabalhamos isso para quê? Para ajudar ele a falar melhor. Eu percebo muita gente fala assim, Silvia, eu tive um curso, um treinamento, falaram para eu falar mais aberto, mas eu não consigo. Por quê? Porque ele tem uma limitação. E nós, fonoaudiólogos, a gente ajuda nessa abertura com exercício específico e até também encaminhamento para um trabalho em equipe. Sim, nós vamos ensinar o como fazer. Porque muitas pessoas ensinam, faz vídeos, falam articulação melhor, às vezes até dão dicas, né, na internet de como exercícios. Então tem que ter tomar muito cuidado com isso, né? Porque cada caso é um caso. Sim. Então, nós fonoaudiólogos estamos capacitados para enxergar cada personalidade e o que cabe para cada pessoa. Então, essa visão, né, da ciência é muito importante. E nós temos muitas ferramentas para ajudar as pessoas a falar com autoridade, a falar cada vez melhor. Cada vez melhor. E falando cada vez melhor, do jeito que estamos falando aqui, parece que eu quero ficar aqui o dia inteiro. Porém, nós temos que encerrar, Adriane, e eu queria muito que você passasse uma mensagem para os nossos telespectadores e o que você pode passar da sua vivência para ajudá-lo a falar com autoridade. Comunique com o coração, comunique com a sua verdade, comunique com autoridade, se autoconhecendo. E se você tem dificuldade, nós estamos aqui para ajudar vocês com várias ferramentas e técnicas que a fonoaudiologia, a ciência da comunicação nos ensina para ajudar as pessoas a fazerem vídeos, a liderarem uma reunião com autoridade e assertividade, a fazer palestras, enfim, a colocar o potencial para fora com todo o poder e credibilidade que cada um merece. Porque, né, Adriane, o nosso objetivo é o sucesso de cada um. Todo mundo procura o sucesso. Todo mundo quer ser mais reconhecido, valorizado no ambiente de trabalho. Todo mundo quer ser visto.
E quem não fala bem, infelizmente, ele não é visto. Então, o nosso objetivo maior é transformar as pessoas através de treinamento específico. Então, eu tenho uma missão de vida que eu falo muito, que tem até nas minhas redes sociais, que o meu objetivo é te transformar no melhor comunicador que você precisa ser. Ou seja, que a pessoa precisa ser. O quê? Cada um é uma pessoa específica e não é todo mundo igual. Todos nós temos que valorizar o que ele tem de bom e o que ele não sabe, porque eu falo que ninguém tem algo de ruim. Às vezes ele não sabe aprimorar. Então é a gente ajudar esse ser a desenvolver, a ser uma pessoa vista e reconhecida e principalmente a cumprir a sua missão divina, que é através dessa comunicação. Agradeço, Adriane, esse momento tão delicioso que eu amo, porque já tem 30 anos que eu trabalho com isso e você chegou para acrescentar cada vez mais aqui nesse momento. E é fundamental a gente trabalhar em equipe, porque assim a gente vai alcançar mais pessoas. Então, seja muito bem-vinda agora nessa equipe da Ser Voz. E nós vamos trabalhar muito, porque o nosso objetivo é realmente essa transformação do ser. Eu te agradeço muito também por essa oportunidade, fico até emocionada, porque é uma missão tão linda que a gente tem na fonoaudiologia e unindo forças a gente fica mais forte, redundante, mas mais forte ainda. E te agradeço demais, também adorei estar aqui com você. E até a próxima, né? É isso aí, gente. Até a próxima. E qualquer dúvida, estarei à disposição. Nós também, você pode encontrar... Adriane, fala sobre as suas redes sociais. Ah, tá. Meu Instagram é adriane.victor. Isso, ótimo. E o meu, vocês já sabem, mas qualquer dúvida, estaremos à disposição. E deixa aqui comentários, sabe por quê? Pode dar ideia pra gente fazer o próximo podcast. Até mais, até o próximo podcast.